Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais uma semana. Glória a Deus e aleluia, onde estamos firmes, aleluia, com o propósito da leitura da palavra do Senhor Jesus. E hoje estaremos meditando nos Salmos 72, 73, aleluia, e na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 15. Iniciamos nossa leitura no Salmo 72. Oração em favor do rei. Salmos de Salomão. Ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a tua justiça. Dai-lhe a tua justiça, para que governe o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados e que haja prosperidade no país. Pois o povo faz o que é direito e que o rei julgue os pobres honestamente, que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo, que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir, por gerações sem fim, que o rei seja como a chuva que cai sobre os campos, como agaceiros que rega a terra, que a justiça floresça durante a sua vida e que haja prosperidade enquanto a lua brilhar. O seu reino irá de um mar a outro, desde o rio Eufrates até os fins da terra. Os povos do deserto se curvarão diante dele e os seus inimigos se humilharão aos seus pés. Ó rei, os reis da Espanha e das ilhas lhe oferecerão presente, e assim também os reis da Arábia e da Etiópia. Todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações lhe obedecerão. Ó rei, ajuda os pobres que lhe pedem socorro. Ele ajuda os necessitados e os abandonados, que ele tem pena dos fracos e dos necessitados, e salva a vida dos que precisam de auxílio. Ele os livra da exploração e da violência. A vida deles é preciosa para ele. Viva o rei, que ele receba ouro da Arábia e que todos os dias sejam feitas orações em favor dele e que Deus sempre o abençoe, que no país haja fartura de cereais, que os montes fiquem cobertos de colheitas e produze tanto quanto os montes Líbanos, que a cidade fica cheia de gente, como o capim cobre os campos. Que o nome do rei nunca seja esquecido e que sua fama dure enquanto o sol existir, e que todos os povos peçam que Deus os abençoe, assim como ele tem abençoado o rei. Louve o Senhor, o Deus de Israel, pois ele é quem faz essas coisas maravilhosas. Louve para sempre o seu nome glorioso, e sua glória enche o mundo inteiro. Amém, amém. Aqui termina as orações de Davi, filho de Jessé. Terceiro livro do Salmo, Salmo 73, a justiça de Deus, Salmo de Asaf. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes, cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm aflições que os outros têm. Por isso, uso o orgulho como se fosse um calor. Por isso, uso o orgulho como se fosse um colar, perdão, igreja, e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só fala de coisas má. São orgulhosos e faz plano para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Assim como o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem, eles afirmam: Deus não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim, eles têm muito e fica cada vez mais rico. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro
e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro, e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazem com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Quando se levanta, Senhor, tu não lembra dos maus, pois eles são como um sonho, que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração está cheio de amargura. Eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Eu era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos. E no fim me receberás em honras. No céu, eu só tenho a ti. E se tenho a ti, quem mais poderia querer na terra? Ainda que minha mente e o meu corpo enfraqueça, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que ele tem feito. Aleluia, glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 15. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Deus e o seu povo. O que digo é a verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência é controlada pelo Espírito Santo. Também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração, por causa do meu povo, que é a minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez as suas alianças com eles e lhe deu a lei verdadeira. E lhe deu a lei, a verdadeira maneira de adorar. Aleluia. E as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas. E como ser humano, Cristo pertence à raça dele. Que Cristo é o Deus que governa todos. Seja louvado para sempre. Amém. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Pois Deus disse a Abraão, por meio de Isaque, é que você terá os descendentes que lhe prometi. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus e não os que nasceram de modo natural. Pois quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte: no tempo certo eu voltarei e Sara, sua mulher, terá um filho. E ainda mais, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, e o nosso antepassado Isaque, que é o nosso antepassado Isaque, mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse antes que eles nascessem e antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má. Assim ficou confirmado que, de acordo com o seu plano, que Deus escolhe aquele que ele quer chamar, sem levar em conta o que eles têm feito. Como diz as Escrituras Sagradas, escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar.
Essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo possa vos abençoar e falar ao seu coração através da palavra do Senhor. Que Deus lhe conceda uma semana de vitórias, de milagre e principalmente cheia da presença do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe.